A bolha imobiliária na China vai afetar os REITs nos Estados Unidos? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou mostrar para vocês como que os REITs nos Estados Unidos se comportam e qual que é a diferença entre esses REITs e o setor de real estate na China. Meu nome é Sidênia, sejam bem-vindos à Central do REIT. Antes de mais nada, se vocês não conhecem o canal, não deixem de se inscrever e fiquem até o fim do vídeo que eu vou mostrar para vocês essas grandes diferenças entre a China e os Estados Unidos. A China usou mais concreto em 3 anos do que os Estados Unidos utilizou ao longo de todo o século XX. Como que chegamos até esse ponto? Bom, a economia chinesa foi muito conhecida durante anos por ser um sistema socialista. Mas em 1978, a China começou com a sua abertura de mercado, com mudanças no setor de habitação aparecendo apenas em 1998, com o fim da habitação social. Entretanto, mesmo com o fim da habitação social, os governos locais eles continuam com direitos de uso de terra, de forma tal que os desenvolvedores, ou seja, as incorporadoras, elas precisam adquirir esses direitos de uso de terra através desses governos locais. E esses governos eles têm grande parte da sua receita derivada desse tipo de transação. O resultado é que esse mercado ele foi bastante impulsionado, dado que hoje cerca de 30% do PIB é derivado do mercado imobiliário e cerca de 70% do investimento das famílias também são feitos no mercado imobiliário. Por que essas pessoas investem nesse mercado? Por que 70% dos seus investimentos está nesse mercado? Porque não tem aposentadoria na China. Então eles ficam muito dependentes desse tipo de investimento. Inicialmente, com essa abertura, com esse fim da habitação social, os desenvolvedores eles tiveram muito acesso ao crédito. E não somente aliado a esse acesso ao crédito, ele teve também uma demanda que ela estava extremamente reprimida. Imaginem, as pessoas elas viviam num sistema socialista em que elas não possuíam moradia. De repente elas tinham direito ao acesso da moradia. A demanda, portanto, ela foi muito grande. E os desenvolvedores, como eu falei, eles possuíam amplo acesso ao crédito. Portanto, esse mercado foi muito impulsionado ali já nos anos 2000. Essa demanda foi tão grande que 90% das famílias chinesas atualmente já possuem uma casa, enquanto 20% das famílias possuem já a sua segunda casa. A título de comparação, nos Estados Unidos, apenas 65% possuem sua casa. Então, é muito grande o acesso que essas pessoas tiveram a esse sistema, a essas novas propriedades. Inicialmente, com essa demanda crescente, com essa demanda que era reprimida, as incorporadoras conseguiram entregar muitos empreendimentos. Mas com o aumento do preço das casas, o aumento das vendas, isso atraiu bastante a atenção dos especuladores. A atenção dos especuladores foi tão grande que essas incorporadoras começaram a seguir para localidades em que não existia uma demanda real, não existiam empresas, não existiam trabalhadores. Resultado é que 100 milhões de casas atualmente estão vazias. E vazias não são casas abandonadas como nos Estados Unidos, são casas que realmente estão vazias, não estão habitadas. São 100 milhões de casas compradas, mas não ocupadas. A China tem hoje 65 milhões de casas vazias. Isso é o equivalente para colocar toda a população da França nessas moradias. A máxima da oferta e demanda funciona em qualquer lugar do mundo e na China não é diferente. Para conseguir minimizar esse excesso de oferta, o resultado foi diversas demolições. A China então saiu de um ambiente onde tinha uma demanda muito alta e uma oferta muito baixa para um momento agora em que a oferta é muito alta e a demanda é muito baixa. Em 2020, o governo chinês começou a se preocupar com um possível aquecimento, superaquecimento do cenário imobiliário. E para tentar resolver esse problema, ele lançou mão de uma política chamada de 3 linhas vermelhas, que consiste em: as dívidas da empresa não podem exceder 70% dos seus ativos, a dívida líquida não pode exceder o seu patrimônio líquido e a empresa ela precisa ter caixa para fazer frente a todas as suas obrigações de curto prazo. Então imagine que nós estamos falando de empresas que já estavam extremamente alavancadas e que agora o seu acesso ao crédito tornou-se ainda mais difícil. O governo chinês, então, verificando o problema que já tinha se instalado, tentou oferecer uma solução, mas uma solução na força. E a economia ela não funciona muito bem assim.
Resultado é que em 2021, a maior incorporadora do país, chamada Evergrande, indicou que não pagaria as suas dívidas, não pagaria suas obrigações. Isso significa, essa empresa ela possuía 300 bilhões em dívidas, o que a coloca como a empresa mais endividada do mundo. Só a dívida dessa empresa comprava mais de 3 vezes a Petrobras. Essa empresa ela foi responsável por 2% de toda a construção do país e tinha cerca de 1,5 milhão de pessoas que compraram empreendimentos da empresa em setembro de 2021. Junto com essa empresa, através dessa política de curso forçado que o governo chinês empreendeu, outras 3 empresas também indicaram que não conseguiriam pagar mais suas dívidas. Inclusive, a terceira maior incorporadora do país seguiu a mesma linha da Evergrande. Já em julho deste ano, julho de 2022, os compradores, ao perceber que não receberiam seus empreendimentos, decidiram não pagar mais os seus empréstimos. Então, eles estão fazendo um boicote a esses pagamentos. Os bancos chineses, então, eles estão de frente ao não pagamento não só das empresas que estão produzindo esses imóveis, mas também ao não pagamento das pessoas através das suas taxas de hipoteca. O mercado de ações chinês, ele já vem sentindo os efeitos dessa crise. O ETF que investe no mercado imobiliário na China já está com prejuízo acumulado de mais de 40%. Nesse gráfico que vocês podem ver aqui embaixo, em roxo, temos o ETF CHIR, CHIR, que se você quiser inclusive investir nele, na sua corretora você vai conseguir acesso a esse investimento. Esse ETF ele já está com uma queda de 40% nos últimos 3 anos. Quando a gente pega e faz a comparação com o VNQ, então nós podemos perceber que esse mercado imobiliário na China, ele não está muito atraente. Bom, apesar de falarmos muito de uma crise do setor imobiliário, o que nós podemos perceber que isso é uma crise, na verdade, que se origina muito da ganância do setor financeiro. E que, inclusive, lembra muito a crise de 2008, que falhou com muitas empresas, como, por exemplo, a Lehman Brothers. Como eu te mostrei nesse vídeo, o setor imobiliário na China tem sérios problemas. E o que eu quero te mostrar nesse vídeo é qual é a diferença desse setor com o setor de real estate nos Estados Unidos. O problema na China é tão grande que hoje o risco nesse setor ele é muito maior do que o risco do setor de imobiliário nos Estados Unidos ali na época da crise do subprime. Quando eu falei da política de 3 linhas, lembra que eu coloquei que uma das metas era que as empresas precisavam ter uma dívida que não superasse 70% dos seus ativos e que ainda assim as empresas não estão dando conta? Pois bem, os REITs, desde a crise subprime, aprenderam a lição. O que eu coloco nesse gráfico, que vocês conseguem perceber nesse gráfico, é que hoje os REITs, eles conseguem fazer o seu dever de casa e a sua dívida não supera nem 30% do seu valor patrimonial. E a sua taxa de cobertura de juros está na máxima histórica, passando dos 10 vezes. O que demonstra que a saúde financeira dos REITs nos Estados Unidos ele é muito superior à saúde financeira do setor imobiliário na China e também muito superior à saúde financeira dos REITs ali durante a crise do subprime. Inclusive hoje, mesmo com a taxa de juros nos Estados Unidos está no movimento de ascendência, os REITs demonstram que já vem há anos se preparando para esse ambiente recessivo. O nosso objetivo aqui na Central do REIT é mostrar para vocês que vocês precisam sim ter renda em dólar, mas ter renda em dólar com segurança. E com todo o burburinho na China, com todo o burburinho dessa crise imobiliária, mesmo que isso afetasse mais o mercado financeiro do que, propriamente dito, o mercado de real estate, atualmente os REITs seriam pouco afetados. Na verdade, nem 90% dos REITs sentiriam esse efeito. Portanto, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de se inscrever no canal, sigam nós no nosso perfil no Instagram, nós temos também, como eu já falei, o nosso canal no Telegram. Não deixem de deixar um comentário no vídeo se tiverem gostado. Um abraço e até a próxima!